Meu marido reclamou, disse que eu não era mais a mesma. Ai, porque não sei o que, porque não sei o que lá, porque antes tu fazia pão caseiro. E realmente, gente, nunca mais tinha feito pão caseiro aqui pro pessoal aqui de casa. Então eu fui lá, né, dei 3 tapas na minha cara, reagi e vim fazer um pão de respeito aqui pros meus pimpolhos e pro meu marido. Comecei pegando a minha bacia nova da Tupperware, que é especial pra fazer pão. E eu já conto pra vocês o porquê, né? Comecei colocando a água e o leite, os dois eu coloquei morninho. E já vim colocando o açúcar também e o fermento, porque o fermento gosta de açúcar, né? Então já vim ajudando ele ativando as quantidades eu vou deixar aí na descrição certinho. Dei uma misturadinha ali, né, pra atiçar ali o fermento. Depois já vim colocando os ovos e a margarina. Eu gosto de colocar ela derretida. E eu gosto de fazer com margarina, não gosto de fazer com óleo. Porque eu acho que o óleo resseca muito o pão, a margarina deixa ele mais fofinho por mais tempo. Mas isso é uma opinião minha, voz da minha cabeça. Misturei toda essa nova etapa e depois que já tava tudo meio homogêneo ali, eu vim acrescentando a farinha aos poucos, gente. Coloquei um pouquinho, misturei bem e nessa hora já vai começando a borbulhar e já vai ativando o fermento. Coloquei a segunda etapa de farinha e daí eu vou batendo assim como se eu estivesse batendo um bolo. Tem gente que já vai colocando a mão desde o início, né, gente? Mas eu prefiro fazer essa parte, a minha mão fica limpinha aqui, porque eu tenho uma agonia. Mas também braços pra que te quero aqui, né, com essa colher. E nesse ponto aqui, gente, eu já faria aquela pizza de sardinha, sabe, tradicional de aniversário. Aqui já fica o ponto perfeito pra fazer essa pizza. Coloquei mais um pouco de farinha, vim misturando e continuei mexendo na mão, gente. Eu vou mexendo o máximo que eu posso ali com a mão. E ao mesmo tempo a gente já vai meio que sovando. Nesse ponto aqui, gente, é o ponto que a minha avó fazia pão batido. Só que daí ela ia batendo bem forte, assim com uma colher de pau, ou então com a mão mesmo, até a massa ficar bem lisinha e cheia de bolhas. Daí era só tacar na forma e já ia ter um pão ali bem quentinho pra gente tomar café. Mas como eu queria um pão tradicional, eu vim adicionando o restante da minha farinha. Na minha receita eu uso 1 quilo de farinha. Sempre que eu faço pão, eu já faço logo 1 quilo, que daí comem bastante e param de me incomodar. Taquei aí, né, o restinho do meu 1 quilo de farinha. Vim misturando um pouquinho com a colher, mas não adianta, gente. Essa hora tem que colocar. Tô mostrando aí pra vocês que eu usei 1 quilo, mas que eu tinha aqui meio pacotinho, porque é sempre bom ter um pouquinho a mais. Então se tu for fazer essa receitinha inteira, tenha um pouco mais de 1 quilo aí de farinha disponível. Até porque a gente sempre usa também um pouco de farinha pra modelar os pães. E daí, como vocês estão vendo aí, eu só tô dando uma acertadinha nela, não tô sovando, é o máximo que eu sovo, é isso aí. A gente vai fazer essa parte em cima da mesa. É que a Chu vai ficar sovando daí um montão. Eu não. Eu faço essa parte aqui, aí eu taco um pouco de farinha e deixo ele crescer um pouco aqui dentro. Nicole já tava aqui na minha volta, porque ela sabe, sempre quando a minha mãe ou eu fazemos pão, a gente dá um pedacinho pra eles fazer o pãozinho deles. E como eu disse ali pra vocês e pra Nicole, agora eu vou deixar meu pão descansar aqui até ele dobrar esse tamanho. Essa Tupperware aqui é especial pra fazer pão, gente, porque quando o pão tá no ponto, a tampa explode pra cima, abre, então, né? Eu mostrei pra vocês que, ó, ela tá bem fechadinha e depois a gente vai voltar aqui pra ver se ele vai abrir sozinho mesmo. Deixei aí descansando uns 40 minutinhos, até porque tá um calorão e é tribom pra fazer pão quando tá calor. E a tampa seguia fechada, mas tava com uma barriga ali pra cima. E assim que eu encostei, explodiu pra cima, gente. Realmente tava fazendo muita pressão. Eu não sei se eu abri antes do tempo, ou se porque ele tava muito bem vedado, né? E daí ele não teve força pra abrir. Porque também, se tem uma coisa que o pote da Tupperware é bem vedado. Mas pra mim já tava mais do que no ponto agora de modelar os pães. Então eu já vim tacando aí uma farinha na minha mesa. Aqui tem mais espaço, minha bancada é muito pequena lá pra isso. Taquei já um pouquinho de farinha aí na mesa. Como eu disse pra vocês, tem que ter farinha a mais. Fiz um coraçãozinho ali pra vocês, que eu sei que vocês amam. Vim separando aqui os 3 pedacinhos de pão dos pimpolhos. E logo eles aparecem aí, modelando os pãezinhos deles. Deixei separadinho ali e já vim modelando os meus pãezinhos, né? Primeiro eu vim jogando um pouquinho de farinha aqui na forma, que é o melhor desmoldante caseiro da vida. Resolvi fazer bolinhas, gente. Então eu vim cortando no que eu achava aí que tava ficando no meu tamanho. E depois vim modelando as bolinhas e vou colocar elas todas naquela forma. E pra fazer as bolinhas, não sei, gente, não sei explicar. Eu sei que eu vou enfiando assim com o dedo a massinha ali, né, no centro. Depois eu viro e dou essa boleadinha aí. E vai ficar assim, ó, bem bonitinho. Depois eu vou colocando um do ladinho do outro, assim. E não tem importância que cresça e fiquem grudadinhos, gente. Depois no final vocês vão ver como fica bem legal fazer assim. E o último pão eu resolvi pegar toda a massa, né, e vou botar naquela forma rosa ali que vocês estão vendo. Daí eu vim abrindo ele pra fazer bem vintage, bem o jeito que a minha mãe faz, que a minha avó fazia. E abri a massa e depois vim enrolando assim. Só que daí ele ficou esse formato aí que eu não me agradei. Não sei porque eu olhei assim, não gostei. Eu, peguei, desmanchei e vim fazendo outro jeito. Já me tapei de nojo ali, não quis mais fazer desse jeito. Vim cortando assim, gente, vozes da minha cabeça. Fatiei ele assim, bastante fatiazinhas e depois só taquei ali na forma, que também já tava com o desmoldante caseiro. Ajeitei ele ali na forma e ficou assim, gente. Vamos ver como é que ele fica depois que cresce e depois que ele assar. Agora fiquem com os pimpolinhos aí, preparando os pãezinhos deles. O meu parece slime. Olha que legal. Agora eu vou fazer... É bem gosmento, né? É bem gosmento. Passar mais farinha, porque senão ele vai ficar muito grudentinho. Vou tirar. Passar farinha daqui também. Bota mais farinha pra mim. Bota mais farinha pra mim. Uhul! A minha massa.
se achando padeiro. E, gente, o tanto que eu tenho memória afetiva com isso, né? Porque eu cresci com a minha avó fazendo isso pra mim e a minha mãe também. Então, eles também vão ter, né? Porque a minha mãe também faz quando vai lá na casa dela. E eu, quando eu faço pão, raramente, né? Eu faço também. Só que a minha avó me dava feijão e milho pra fazer o rostinho dos pãezinhos e eu dei M&M's pra eles. E agora, com esse calorão aqui, né? É só deixar ele crescer e rapidinho ele já ficou assim, ó, bonitaço. Fiquei toda boba aqui, já fui mostrar pra minha mãe. Olha, mãezinha, tô fazendo pão. Olha, mãezinha. Tá crescendo. Esse eu quis fazer bolinhas. Esse de coração é da Nicole. Esse é do Yuri e esse é o da Nana. Em vez de feijão, eu dei M&M's pra eles. Meus pãezinhos. 1 quilo de farinha. Toda boba, né? Deixa ela com os pãozinhos dela. Não passa de mágica, nossos pãezinhos já estão assados e lindos. Mas eles não ficam com esse brilho aí, não, gente. Eu faço assim, logo que eu tiro do forno, eles ainda quentinho, eu venho pincelando margarina. E assim eles ficam com esse brilho, a coisa mais linda. E também não deixa a casca muito ressecada, né? Fica bem gostosinho. E olha que lindos que ficaram os pãezinhos dela. Já me vem na hora aquele meme. Minha mãe sempre dizia que o homem que casar com eu há de ter uma vida de rei. E não é querendo me gambar, não. Mas é que eu tenho as mãos de fada pra cozinhar. E não tem, gente. Toda vida que eu sinto que eu arraso aqui, me vem esse trecho da novela na cabeça. Tá aqui os pãezinhos dos meus pimpolhos, gente. Vê se eu posso. Ficou uma fofura, né? Em duplo sentido. Porque ficou bem fofinho também. E nada melhor do que a gente fazer alguma coisinha ali e depois poder comer ainda aquilo que a gente fez quando a gente é criança. Isso tem muito valor. Desinformando sem trabalho nenhum por conta do desmoldante caseiro. E agora deixa eu mostrar como fica legal os pães em bolinha assim, gente. Mesmo que eles fiquem grudadinhos, o bom é que eles soltam super fácil e ficam assim, ó, super fofinhos. E eu amo que eles ficam grudadinhos porque eu não gosto muito da casquinha do pão, né? Então eles praticamente não ficam com casquinha, só os das laterais. Parti aqui o pão grandão pra mostrar pra vocês também. Peguei aqui mais um pãozinho desse pra mostrar pra vocês, porque eu tava a fim de me exibir aqui. E ele ficou mais fofinho assim, gente, porque eu botei pra assar o grandão e o das crianças primeiro. E ele seguiu ali o baile crescendo. Então isso é um sinal de que quanto mais tu ter paciência pra deixar o teu pão crescer, mais fofinho ele vai ficar. E eu vou terminar o vídeo com essa cena maravilhosa pra se fazer com o pão que sai do forno, né? Passar uma margarininha, esperar ela derreter assim. E partir pro abraço, né, minhas amigas e meus amigos? E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau!